E agora a gente vai falar mais do ponto mais importante, né? Que é do livro dela, né? O Dan, primeiro, a gente vai entrar no livro agora, antes que eu perguntar para você, o público-alvo do seu livro é todo mundo, é específico para quem faz direito, para quem trabalha na área social, serviço público, o que é? O livro, gente, eu tentei... O livro é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Então, ele é um livro acadêmico. Como é fruto de pesquisa, é um livro acadêmico. Sim. Agora, ele tem uma parte, né, que é o final dele, que é a síntese. Como ele é uma dialética, o final... Eu vou tentar agora descomplicar, viu, gente? A síntese dele, que é como se fosse um fechamento do livro, uma conclusão, todo mundo consegue entender. Porque a síntese desse livro fala sobre a participação democrática nas políticas de saúde, e depois eu vou explicar aqui para todo mundo o que significa isso. Mas ele é um livro, sim, né? Um livro acadêmico, né? Um livro acadêmico. Eu vi que na capa dele que você colocou, né, entre o direito fundamental à saúde e a escassez de recursos, né? Não sei se do meu entender, você está querendo dizer, né, as pessoas têm um direito e às vezes os recursos não cobrem todo o direito que ela tem, né? É porque a gente vive um dilema. A gente tem um direito constitucional fundamental à saúde, todo mundo sabe disso, né? Então, todos nós sabemos. Eu sei, né? Vocês sabem, né? Acredito eu, né? E queira que todo mundo, né? Desde aquela pessoa que mora lá num bairro rural, numa região mais longínqua, tenha conhecimento disso também, né? De que esse direito à saúde é direito de todos, né? Um direito constitucional fundamental. Sim. Só que a gente tem um problema. A gente tem um problema porque esse direito é fundamental, só que a gente tem recursos, só que para poder prover, para poder custear esse direito fundamental, precisa ter dinheiro. Só que esse dinheiro é o que a gente tem que custear com recurso público. Sim. E esses recursos, eles não são ilimitados. É que nem na casa da gente, né? Eu tenho que pagar, gastar com alimentação, né? Eu tenho lá meus filhos, a minha família, e aquilo que eu ganho, né? Eu sei que se eu quiser comprar tudo que é de alimento que a minha família gosta, tudo que a minha família precisa, eu vou gastar muito, né? Se eu quiser comer salmão, se eu quiser comer só coisa boa, né? Eu posso gastar desde 200, 300 reais por mês, ou eu posso gastar 8, 10 mil reais por mês. Posso gastar uma infinitude. Mas eu sei que o meu recurso, a minha renda, ela é limitada. Se eu sou um assalariado, eu ganho 1.000 e poucos reais por mês. Então, como que eu ali, aquele chefe de família, como é que eu vou resolver isso? Então, eu vou ter que equalizar essa questão. Sim. E quando eu falo de saúde e orçamento, eu também tenho que pensar a respeito disso. Sim. Você acha que há escassez ou que ele é mal gerido no dia? É interessante, todo mundo me pergunta isso, né? Tem uma pesquisa do IPEA, que essa pesquisa é uma pesquisa seríssima, que fala que o nosso problema com gestão de recursos não são os recursos públicos que escoam pelos ralos por aquilo que é desviado. O nosso problema com recurso público são os recursos públicos que são mal alocados. Então agora eu vou traduzir isso. Então, para você que não é da área, que não entende nada de política, quando alguém disser para você que o nosso maior problema dentro do Brasil é aquilo que é roubado, gente, estou falando aqui a grosso modo, né? Porque o termo jurídico certo não é esse. Nosso maior problema, quando a gente fala de dinheiro público, o maior problema do Brasil é o dinheiro que é roubado. Nosso maior problema não é esse. Sim, existe dinheiro que escoa pelos ralos quando ele é retirado da gente, porque a gente tem aquele vulgo político ladrão. Sim, isso existe. Só que esse não é o nosso maior problema. Nosso maior problema, segundo
pesquisas sérias, né, do IPEA, é o dinheiro que é mal distribuído, tá certo? O dinheiro que é mal alocado. Então, o problema no Brasil é a má utilização de recursos. São muito dinheiro na mão de poucos. É a má distribuição. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma verba. Se eu não sei utilizar essa verba, ou se eu utilizo essa verba no local onde não era a mais urgente, isso acontece mais no Brasil do que o dinheiro que é retirado por políticos corruptos. Essa é a síntese da pesquisa. É gestão pública. É a falta, porque às vezes a má alocação de recurso, ela se dá. Seja porque o gestor ele não tem competência na gestão, e a incompetência na gestão ela se dá por vários motivos. Seja também por questões políticas. Então, eu, político, por exemplo, ao invés de eu pegar e aplicar naquilo que é obrigação do município ou do estado, aquilo que é obrigação constitucional, em saúde primária, por exemplo, eu vou fazer aquilo porque eu tenho eu assumi um compromisso político de gastar com tal coisa, ainda que seja na mesma rubrica, né? Ainda que seja na área de saúde. Então, eu assumi aquele compromisso, eu vou manter aquele compromisso. Então, o nosso problema chama-se má alocação de recursos. Então, o meu livro, ele trata disso. O meu livro, ele começa falando sobre o que é o direito fundamental à saúde, como é que ele se dá, que o cidadão, então, ele se localiza ali. Por que aconteceu esse direito fundamental à saúde, a evolução desse direito à saúde? Depois ele fala sobre recurso público. O que é recurso público? Né? De que forma que a gente entende essa questão do recurso público? Tudo dentro de um juridiquês, né, gente? É ruim da gente falar isso, mas ele tem um juridiquês aqui, que na verdade não é nem um juridiquês. Ele é mais uma linguagem acadêmica do que um juridiquês. E no final, eu venho falando sobre o que eu queria discutir aqui com vocês e que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Até 1988, a gente passava por um regime, que era um regime ditatorial, né? Isso. Regime militar, pessoal. Regime ditatorial, né? Um regime onde o cidadão, a sociedade, não participava, né? Alguém decidia, né? Imagine um pai lá dentro de casa, autoritário, que decide tudo, que ninguém tem o direito de falar assim, olha, não pai, vamos fazer isso, a esposa, tal, não. O pai fala, é isso e isso, pronto, acabou. A partir de 88, quando se começou a se pensar a Constituição, começou a pensar em política pública dentro da Constituição, a ideia do legislador constituinte não era pensar em política pública, pensar naquele rol de direitos sociais, moradia, educação, nesse rol de direitos sociais para falar assim, olha, o cidadão tem direito a todos esses direitos? Sim. Então, nós vamos eleger, aquele cidadão, aquela pessoa que mora em qualquer lugar desse país tem direito, aí ele vai eleger, a ideia não era essa, ele vai eleger um representante, né, de 4 em 4 anos, né, dentro do seu município, do seu estado, do seu país. A partir de então, esse representante, ele vai decidir política pública. A ideia nunca foi essa, muito pelo contrário. A ideia, partindo do pressuposto que a gente tinha vindo de um regime ditatorial, era que a sociedade participasse nas decisões. Sem querer cortar você, mas pode. A gente está em Ouro Fino, a Secretaria de Saúde tem feito pré-conferências, né? Uhum. Que é pegar a opinião do pessoal que mora próximo aos PSF e depois transformar numa... E levar para de encontro a isso que você está falando, né? E aí, super importante. E aí, daí o que acontece? Aí, quando a gente está pensando, a gente vai chegar nessa questão aí das conferências, dos conselhos municipais, que é a participação, a gente está falando que todos nós, né, desde alguém lá do nosso bairro, lá do bairro dos Farias, né,
os nossos amigos lá, os meus tios, minha tia, a Lúcia lá, todo mundo, alguém que mora em qualquer lugar aqui do município, pode decidir o que quer com relação à saúde, né? Pode decidir o que é prioritário com relação à saúde. O que eu, Daniela, acho que é prioridade, né? De que forma que eu vou decidir isso? Eu vou participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. E isso, gente, é o que a gente denomina de democracia participativa. Porque a democracia representativa é eu eleger, nós elegemos, né, o prefeito, ainda quem não votou no Henrique, elegeu o Henrique, né, que é a democracia representativa, e eles não se apresentam, né? Agora, é só isso que é democracia? Não. Participar. A democracia é a gente participar. Então, quando a gente vai falar de política de saúde, né, e política de educação, e política com relação aos direitos da criança e adolescente também, e tantas outras políticas de assistência social, é a gente chegar, falar assim, olha, o que é prioritário aqui no município de Ouro Fino com relação à saúde? O que eu, você, Guilherme, o que a gente quer em termos de saúde? O que falta pra gente? O que nos dói? Porque saúde é doído, né? Quem já passou por situações sérias com relação à saúde? Meu pai foi paciente crônico de hemodiálise, né? Paciente terminal, que a gente fala, né? E dialisava. Durante um longo período, meu pai dialisava em Extrema. Quem já teve um parente próximo e sabe como é custoso, né? Se acordar de madrugada, pegar o transporte e ir até Extrema, sabe o quanto isso dói. E aí, às vezes eu escutava, às vezes eu lembro disso, eu fico falando, né? Como é que o cidadão nosso, ele se contenta com pouco, né? As pessoas estavam felizes porque elas tinham o transporte para ir até Extrema. Poderia, né? E aí, então, gente, imagine você, né, que você tem o rim fora do corpo, e se você não for, você morre, e você está feliz só porque você está tendo transporte. Ou seja, é o mínimo do mínimo do mínimo que o Estado pode te dar, transporte. Então, e a gente tem pacientes que saem de Monte Sião, que saem de Jacutinga, que também vão lá para Extrema, né, que vão para Pouso Alegre, né? E o tratamento é muito bom mesmo. O Estado, em termos de tratamento de hemodiálise, é um tratamento muito bom. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que a gente não pode querer só isso. A gente está falando, o que a gente precisa? Precisa de um tratamento de hemodiálise aqui? Precisamos. Quantos pacientes nós temos aqui? Não são só 10, não. São muitos esses 10 pacientes. Porque é muito doído ter esses 10 pacientes tendo que acordar de madrugada e passar por tudo isso, né? E depois ter de voltar para casa e tá cansado. E alguns têm que trabalhar depois que volta. Meu pai trabalhava. Então, gente, falar de saúde, né? Você só pode falar de qualquer outro direito social se você tem saúde. Você não vai falar de educação, você não vai falar de moradia, você não vai falar de transporte, você não vai falar de trabalho, só vai falar de qualquer outro direito se você falar de saúde e de vida, né? Então, porque saúde é pressuposto para você ter vida, né? E vida com dignidade, né? E dignidade humana, né? Então, e aí, e a gente precisa falar de participação da sociedade nas políticas de saúde. E quando eu começo a pensar na participação da sociedade nas políticas de saúde, isso é tão interessante que eu começo a dar prioridade. Porque a prioridade de nós que dependemos da saúde pública, é que vai definir aquilo que o gestor vai equacionar e vai definir de política de saúde. Então a gente vai sentar e aí eu falo que para a gente poder falar desses conselhos de saúde, das conferências que vão se realizar, né? O que a gente precisa hoje de saúde? Né? Quais são as nossas prioridades, né? Eu tenho visto aqui, eu tenho acompanhado lá a questão do hospital, né? O que é prioridade hoje
nós temos o ponto-socorro e o pronto-atendimento, equacionar essa relação, o que é prioridade hoje? Será que é prioridade nós temos essas duas portas? Né? Eu me compadeço dessa questão, né? Desse pleito aí. Será que é prioridade isso? Será que se nós unificarmos, a gente não teria... Eu penso só na questão do orçamento, que é a questão da minha pesquisa. Será que não sobraria mais dinheiro para eu aplicar em outras questões de saúde? Sim. Né? Então... Porque aí sobraria mais dinheiro para eu pensar, eu vou aplicar esse recurso em outras questões de saúde. E a gente tem tantas prioridades em termos de saúde pública, tantas prioridades. Dani, quando você fala aí dos orçamentos, você é a favor daquele teto de gastos lá que foi votado, né? Foi criado há um tempo atrás, né? Os deputados Não, de jeito nenhum. Na saúde, não. Na educação, você é contra isso aí? Aquilo lá é um retrocesso na saúde pública, né? Sim. Aquilo lá é um retrocesso. Ele limita, né? Limita a saúde. É o teto de gastos, né? Então, aquilo lá é gente, eu não vou nem entrar nesse debate agora para não ficar nervosa com isso. Você limitar gastos com saúde, principalmente num período desse, que você... Gente, saúde não se limita a gastos dessa forma, né? Você pode limitar com qualquer outra área, mas com saúde você não limita. Você não limita com saúde, você não limita com educação. São duas áreas que você tem que saber investir, saber alocar recurso, né? Fazer investimento, mas não é assim. Então, é lógico que os interesses eram outros ali, né? E a gente não tem espaço aqui para a gente discutir os interesses políticos ali. Mas que os interesses ali não eram só cortar gastos ali, não eram, né? Então, a limitação de gastos com saúde, gente, não vou nem falar nada, né? Mas aqui, aí posso continuar, Cício? Porque eu falo mais como da cobra, né? Não, mas está gostando. Então vamos lá, continuando com a participação democrática nas políticas de saúde. Então, falar de participação democrática nas políticas de saúde é eu falar que qualquer um de nós tem que participar. E de que jeito que eu vou participar? Muitas pessoas me perguntam, indo nas reuniões dos conselhos, né? Indo lá na prefeitura, que dia tem reunião do conselho? Eu quero participar. Porque o Conselho Municipal de Saúde, gente, ele é composto por representantes da sociedade e representantes do poder público. Isso. Ainda que você não possa participar votando, mas você pode ir lá dar seu palpite, dar sua opinião. Isso é importantíssimo. Né? Ultrapassada essa fase, né, de conselhos, né, de participar efetivamente nas políticas de saúde, porque as pessoas podem perguntar assim, nossa, mas eu vou lá, o que eu posso ajudar? Contando a sua experiência, contando o que você tem passado com relação à saúde, né? Porque nada é perfeito. Ainda que a gente estivesse, né, na Noruega, algum problema a gente ia ter, né? Alguma coisa você ia poder contar. Na Finlândia, alguma coisa você ia poder contar, né? Então, gente, nós precisamos que você participe. Porque não adianta você chegar aqui na rede social e ficar falando mal. É o que eu ia tocar no assunto agora. Não, esse aqui não é o espaço de discussão. Não vai solucionar o problema. Não vai solucionar o problema você pegar e falar assim, eu preciso de determinada política de saúde, de medicamento, ou eu preciso, por exemplo, de uma cirurgia. Eu pegar e correr atrás, a gente está dando o título de exemplo, correr atrás, por exemplo, do Ministério Público. Porque quando eu faço isso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quando eu vou atrás do Ministério Público, ou eu vou atrás do Defensor Público, e eles ajuizam uma ação, sabe o que acontece com você? Você fere uma fila de um monte de gente que está esperando por um direito. Então, ou a gente aprende a ser civilizado, né, e todo mundo se beneficia disso, ou a gente vai continuar amassando barro do jeito que a gente está.